Meus irmãos queridos, chegamos ao Domingo de Ramos. Hoje estamos iniciando a Semana Maior, a maior semana da fé cristã, a Semana Santa, onde faremos memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Durante esses dias eu não lerei o Evangelho, nós já partiremos diretamente para a meditação. Você na sua casa, você pode, antes até de ouvir a meditação, ler com paciência e depois você escuta a meditação, aí vai fazer todo um sentido para você tudo que a gente for falando aqui a partir dos textos do Evangelho reservados para estes dias. Hoje a liturgia reserva-nos dois evangelhos, o evangelho que é lido antes da procissão de Ramos e o evangelho lido na própria liturgia da palavra. Há muitos elementos diversos nas leituras dos evangelhos sinóticos desse mesmo fato. E em Lucas, a perícope de hoje fica realmente destacada com elementos que não aparecem em Marcos e Mateus ou que aparecem, mas aparecem de um modo diverso. No capítulo 19, que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, ele revela que Jesus, passando por Betfagé e Betânia, descendo então no Monte das Oliveiras, ele manda que 2 discípulos soltem um potro, que ali tem um cavalo novinho, e que expliquem para o dono: o Senhor precisa dele. É uma expressão bonita. A palavra Senhor é usada para Deus, é usada para o Messias. É uma expressão de reconhecimento que se reconhece aquele ser como o Senhor, como o Deus, como o Messias, como o Salvador. Pois bem, Jesus desce seguido por uma multidão de discípulos, felizes, cheios de alegria, porque tinham visto todos os prodígios que ele tinha realizado em toda a vida pública dele. É bonito porque em Lucas não há, como por exemplo em Marcos e Mateus, o grito do socorro. Não, Lucas muda. Aqui o grito é: bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei, glória a Deus no mais alto dos céus. É um grito de exultação, é um grito de louvor. É interessante que o evangelista diz que os fariseus haviam pedido para Jesus repreender os discípulos, como que dizendo: mandem eles se calarem, mestre. Mas não tem como calar. O próprio Jesus diz: se eles se calarem, as pedras gritarão. É um percurso forte e bonito, se a gente for lendo e pensando em cada momento que acontece nesses evangelhos. E ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Não num cavalo forte, alto, que simbolizaria poder e força. Não. Ele entra num jumentinho, que é usado pelos pobres nos serviços mais humildes e duros. Jesus quer confundir a gente, minha gente. Nosso Messias não é esse da televisão, não é. Tantas vezes como Israel, nós podemos esperar um Messias que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver. Como João Batista, que esperou um Messias muito diferente de Jesus. E muitas vezes ele pode quebrar as nossas expectativas. Ele pode frustrar as nossas expectativas. Felizes de nós, se nessa frustração tomarmos força para nos adequarmos a Ele como Ele é, que certamente não saberemos como Ele é lendo os teólogos, por exemplo, não é? Lendo livros, não, mas rezando, na oração. Aí a gente não se escandaliza vendo que Ele escolheu o jumentinho. Aí a gente não se escandaliza quando vê como Ele é, como Ele age, como Ele pensa, como Ele faz, porque só a oração nos dá o conhecimento de Deus. Lucas mostra de forma muito única os acontecimentos da paixão. Na Santa Ceia, depois que Jesus havia dado o vinho como seu sangue, o selo da nova aliança, mandando que fizessem a mesma coisa, instituindo ali o martírio, o testemunho até dar a vida, Jesus diz: um de vocês há de me trair. Mas qual é a traição? Qual é a traição? Lucas aqui muda tudo, porque percebam que na ceia eles já começam a discutir entre eles quem era o maior, quem vale mais, quem manda mais.
no tempo que Lucas fala, não é? Ou seja, no tempo de Lucas, no tempo lucano, na celebração da Santa Ceia, já há uma forte disputa de poder. Quem é o maior? E Jesus pergunta: gente, é mais importante aquele que se senta à mesa ou aquele que serve à mesa? Vocês dizem que é aquele que se senta, pois fiquem sabendo que eu estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus não se senta à mesa porque para ele a grande questão é dar a vida pelos outros. Como estão distantes, meus irmãos, como estão distantes do coração e do pensamento de Jesus. E como nós corremos o risco também de andarmos distantes do coração do nosso Salvador, do nosso Senhor. Uns mais do que outros. Judas, por exemplo, o trai com um beijo. Quantos beijos também nós o damos e assim traímo-lo? Quantos beijos? Depois Pedro, que por 3 vezes covardemente trai Jesus. E quando Pedro vê o olhar de Jesus, essa cena é tão bonita na Paixão de Cristo de Mel Gibson. Não sei se vocês lembram dessa cena. É um olhar distante, mas Jesus olha ele, como que penetrando o coração interior de Pedro. Um olhar silencioso. Aquele olhar é cortante. Meu Deus, meu Deus. Pedro, depois daquele olhar, em suas próprias palavras, chora amargamente. Chora amargamente. E aí, depois de tudo isso, o evangelista narra Jesus diante dos poderosos. Ele vai ser acusado do crime de impiedade. Atenção nisso, que é um crime grave para os hebreus. Eles acusam Jesus de ter desrespeitado a hierarquia. E aí primeiro colocam Jesus diante daqueles que representam o poder divino, os sumos sacerdotes. E Jesus diz: o Filho do Homem está sentado à direita do Pai. E eles perguntam: quer dizer que você é o Filho de Deus? Sou sim. Blasfemo. Blasfemo. É a impiedade diante de Deus. Para eles, Jesus não reconhece Deus. Não reconhece Deus nem os seus representantes. Depois disso, Jesus é levado a Pilatos. E ali o apresentam como um subversivo. Subversivo, meus irmãos, é o ímpio diante dos poderes políticos, que é de quem ele está diante agora. Então vejam, o crime da impiedade agora está completamente configurado. Ele é impiedoso política e religiosamente. Pilatos não vê essa impiedade. Ele quer libertar Jesus, mas não tem jeito. As razões que unem o poder político e o poder sagrado levam Pilatos, mesmo Pilatos, sabendo que Jesus não deveria ter sido condenado, a libertar o homicida, que é Barrabás, e entregar o inocente à morte. Jesus inicia então o seu caminho de serviço, a sua efetiva via crucis. E ali, o primeiro grupo que ele encontra são as mulheres que choram. Choram vendo o que está acontecendo. Choram porque veem o que acontece com Jesus e Jesus as consola, dizendo: não chorem por mim, mas chorem por vocês e por vossos filhos. É muito bonito esse trecho e eu queria ler para vocês o lindo comentário de Dom Henrique sobre essas mulheres. Abre aspas. Quantas execuções os romanos faziam por dia em Jerusalém? Quantos condenados elas já tinham visto passar por aquele caminho, aquele mesmo caminho? E, no entanto, ainda choram, ainda se comovem, ainda lamentam. Ah, se lamentássemos sem nos acostumar pelos pecados do mundo, pela injustiça, pela violência, pelos nossos meninos de rua, pelo descaso para com os pobres, pela destruição metódica das famílias. Elas permanecem, gente. Elas continuam sensíveis. E Jesus, esquecendo-se de si, as consola com uma consolação tremenda. Filhas de Jerusalém, chorai por vós que dais a luz a pecadores no mundo de pecado.
Eis, se o mundo faz isto comigo, que sou o lenho verde, cheio de vida, o que não fará com vossos filhos? Vai enchê-los de drogas, de uma vida fútil, de 1000 artefatos eletrônicos que preenchem o tempo e esvaziam o coração. Não choreis por mim, que sei de onde vim e para onde vou, que não estou só, porque o Pai está comigo. Chorai por vós, chorai por vossos filhos. Fecha aspas. Que coisa linda, que lindo isso. Mas depois de tudo isso, ele é crucificado. E na cruz ele diz uma coisa totalmente nova. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali, aqueles que o crucificam, eles é que estão praticando o crime da impiedade. Eles estão matando o próprio Filho de Deus. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. E não sendo pouco, zombam de Jesus. Se tu és rei, salva-te a ti mesmo. E diante dessa zombaria soa a voz do ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Este escuta a linda frase de nosso Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no jardim da vida, no paraíso. É interessante porque para Lucas o hoje tem uma importância muito grande. Esse hoje que aparece na frase dita a São Dimas também aparece no nascimento, no batismo, no anúncio do Evangelho, na casa de Zaqueu. Hoje mesmo a salvação entrará na tua casa. Esse odie, esse hoje é o dia da salvação. O dia que Deus nos salva. Salvou Dimas, porque Dimas quis ser salvo. É aquela frase de Agostinho. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Meus irmãos, até o último suspiro, até o último tempo, há espaço para a salvação, para que Deus salve o homem. Aquele homem era indigno. São Lucas diz claramente, eram malfeitores. E aí o mais impressionante é que Jesus é colocado ao lado deles, igualado àqueles dois malfeitores. Que loucura é a nossa fé. Que loucura, que contrassenso. Meu Deus, quão baixo ele desceu. Quão baixo ele se abaixou, sendo redundante, para nos salvar. O ponto alto é a entrega dele nos braços do Pai. Atenção, ele não se entrega nos braços da morte. Ele não se joga nos braços da tristeza, da derrota, que pode até aos nossos olhos parecer isso. Mas na verdade ele se lança, ele se joga amorosamente, apaixonadamente nos braços do seu Pai, por quem ele é visceralmente encantado, fascinado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o nosso Redentor, meus irmãos, esse é o nosso Rei. É aquela palavra escandalosa que é tão cara ao Papa Francisco, de autoria de Bento XVI, que falava aos cardeais: vós sois príncipes, mas sois príncipes de um rei crucificado. Vós sois leigos, eu digo a vocês que me escutam. Vós sois agentes de pastoral, vós sois mas de um rei crucificado. Vós sois batizados, um povo escolhido, um povo de reis, de príncipes, mas de um rei crucificado, de um rei que se entregou no lenho, no madeiro da cruz. Não adianta. A lógica dele é muito diferente da nossa. E por isso, nessa semana, do modo mais profundo possível, nós devemos mergulhar no mistério que nos ultrapassa de todas as formas. Olhar a cruz demoradamente e deixarmos-nos seduzir, deixarmos-nos converter por aquele que está pregado nela. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meus irmãos, essa semana é muito importante. Eu recordo que quinta-feira inicia-se o chamado Tríduo Pascal. São 3 dias que fazem uma única celebração. Procure participar com zelo, com piedade, procure perceber
a beleza, a densidade litúrgica, teológica dessas celebrações. Dentro delas evidencia-se a entrega louca de um Deus apaixonado pelo homem. Tudo por causa do amor. É uma coisa linda. É uma semana. Se a beleza salvará o mundo, certamente nós podemos ser salvos esta semana pela beleza dessas celebrações. Lembrando que durante o Tríduo Pascal nós teremos os episódios da quinta, da sexta e do sábado, e é claro, no domingo de Páscoa teremos normalmente o nosso podcast. Então acompanhe ativamente, compartilhe com as pessoas que você ama, que você quer bem, que você sabe que precisa ouvir estas palavras. Cuide destes dias para serem dias santos, santos dias na presença do Senhor, que atravessará a morte e ressuscitará ao terceiro dia. A você, uma frutuosa Semana Santa, um grande abraço e até quinta-feira, no episódio que abrirá o Tríduo Pascal.